Paz do Senhor, queridos, tudo bom? Então, hoje, como nós vamos iniciar as nossas aulas de M12, eu entendi que seria bom nós começarmos pelo fundamental, né? E o fundamental são os mandamentos de Deus para nós. Você que está recebendo esse vídeo faz parte ou do curso de liderança do apóstolo, ou é de célula, está sendo treinado para ser líder, ou é anfitrião de uma célula. Então, quando nós iniciamos esse processo, qual é o objetivo? O objetivo é formar líderes que possam conduzir uma célula. E a célula nada mais é do que uma pessoa um pouco mais experiente que auxilia de 12 a 15 pessoas menos experientes, não que não tenham conhecimento bíblico, mas que tenham menos experiência em tratar com pessoas, em pastorear. O líder de célula é um pequeno pastor. E por isso que eu vou falar como se eu estivesse falando a pastores. Amém? Então, o primeiro texto que eu quero ler com vocês é um texto que está em Marcos, capítulo 12, versículo 29 a 31. Esse texto, ele fala a respeito dos dois mandamentos mais importantes. O Senhor Jesus, ele é inquirido por um fariseu, um estudioso da lei, que pergunta para ele, quais são os dois, qual é o mandamento que você considera mais importante de todos? E o Senhor Jesus responde dizendo que o mandamento mais importante é amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo mandamento, ou seja, ele responde algo que o mestre, o rabino, não perguntou. O segundo mandamento é amar ao próximo como a ti mesmo. Esse relato, ele está inserido no Evangelho do Senhor Jesus segundo Marcos, segundo Lucas, segundo Mateus, que dá um embasamento até doutrinário para esse mandamento. E esse mandamento, ele fala, obviamente, do amor que você deve ter para com Deus, ele fala do amor que você deve ter para com o próprio, e eu entendo, como outros também entendem, que ele fala de um terceiro tipo de amor, que é o amor, é o apreço que você deve ter por você mesmo. Se eu não me respeito, eu não consigo te respeitar. Se eu não consigo fazer algo bom para mim, se eu não consigo ser generoso comigo, eu não consigo ser generoso com você. É claro que, acima de tudo, a medida de todas as coisas é o amor a Deus. Isso tem que ficar muito claro na nossa mente. Qual é a medida para eu considerar a vida, para eu me encaminhar na vida? A medida é o quanto eu amo a Deus. Esses outros dois fatores, né? Um óbvio, né? E outro subentendido. O óbvio é devo amar ao próximo, que está escrito. E o terceiro, que está subentendido, é se eu devo amar como a mim mesmo, então também preciso me amar. Esses dois fatores, eles não são medida. Medida inicial e principal e exclusiva é o quanto eu amo a Deus. Ok? O segundo ponto que eu quero falar com vocês, eu quero ler um texto que está em 2 Timóteo, eu já deixei aberto aqui, capítulo 2, versículo 15, que diz assim: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Paulo está se dirigindo a Timóteo. Paulo, um pastor mais antigo, se dirigindo a Timóteo, um pastor jovem de idade e jovem de ofício, de experiência, pouco experiente. E ele fala para esse jovem, olha, você tem que procurar se apresentar a Deus de forma aprovada.
Então, é um esforço pessoal que o ministro faz, apresentar-se a Deus de forma aprovada, como obreiro que não tem do que se envergonhar. Isso é muito bacana. Existem atitudes, formas de falar, formas de agir, que ao ser inquirido, talvez você venha se envergonhar, né? Se arrepender. Puxa, eu não devia ter falado isso, não deveria ter agido daquela maneira, não deveria ter respondido daquela maneira, eu não deveria ter me comportado, ter tido essa ou aquela reação. Então nós devemos nos apresentar como obreiros que não têm do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Portanto, existe uma opinião que nós devemos apresentar quando somos líderes de célula e estamos liderando pessoas, acompanhando pessoas. Essa maneira que nós devemos nos apresentar é por meio da palavra. A palavra é a verdade e é nela que nós devemos nos basear para aconselhar, conduzir a célula, expressar opiniões. Então, a nossa opinião pessoal, ela é absolutamente irrelevante. Ela não tem importância alguma. O que você pensa e como você age na tua vida, qual atitude que você toma, o que você faria no lugar da pessoa, é irrelevante e totalmente dispensável. Quando nós estamos aconselhando pessoas, o que é relevante, o que é importante, o que deve ser objetivado na hora de aconselhar é a palavra de Deus. O que a Bíblia diz a respeito desse assunto? Por isso que você tem que manejar bem essa palavra. Então, para nós auxiliarmos pessoas, a gente tem que ter um conhecimento e tem que buscar adquirir mais conhecimento, que é o que nós estamos fazendo aqui através desse estudo, amém? Eu também quero ler um texto que está lá em Ezequiel. Obviamente não é o único texto da Bíblia que fala a respeito de como um pastor deve se conduzir, mas ele fala muito fundamentalmente como que um pastor deve se conduzir. Eu vou ler com você. Ezequiel, capítulo 34, versículos 4 e 5. Diz assim: a fraca não fortalecestes, a doente não curastes, a quebrada não ligastes, a desgarrada não tornaste a trazer, e a perdida não buscaste, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Assim se espalham por não haver pastor, e se tornaram pasto para todas as feras do campo. Deus está falando com os pastores, com os sacerdotes de Israel, nesse texto, e ele coloca aqui alguns verbos. Ele coloca o verbo fortalecer, curar, ligar e tornar a trazer, a perdida, né? Buscar. Ele também coloca o verbo dominar. Então o pastor, ele tem que fortalecer a ovelha. É isso que se espera, é isso que Deus espera de um pastor, de um condutor de ovelhas. Ele tem que tornar a ovelha cada vez mais forte. Ele precisa, com suas palavras, curar, com suas atitudes, curar a ovelha. Então, a ovelha tem que ter cada vez mais saúde. Chegarão pessoas enfermas, e essas pessoas, à medida do tempo, à medida do ensino, à medida dos cuidados, precisam se tornar pessoas curadas. É claro que não é através da força do nosso braço, do nosso conhecimento, que nós vamos alcançar isso. Mas você é um instrumento para curar. E é importante que você tenha isso em mente. Terceiro, é necessário ligar a quebrada. Muitas pessoas chegarão com as vidas destroçadas, despedaçadas. E é importante que você trabalhe para que essas fraturas
sejam ligadas. Essa pessoa ela precisa ser recomposta. Ela precisa ser unida novamente. Ela precisa se tornar um ser inteiro novamente. Então a ovelha precisa ser ligada. As que estão perdidas precisam ser buscadas. Então existem ovelhas que estão perdidas dentro delas mesmas, dentro dos seus raciocínios, dentro de doutrinas incorretas, perdidas no mundo. Existem muitas maneiras, né, de se perder. E é esperado de um pastor que ele venha a resgatar essa ovelha e trazê-la para dentro da doutrina da igreja, a doutrina da palavra, a doutrina de Cristo, para dentro de um equilíbrio, porque o nosso Deus é um Deus de equilíbrio, a gente sempre estuda sobre isso. E o pastor, espera-se que o pastor domine sobre as ovelhas. Porém, existe uma maneira pela qual ele vai dominar. Ele vai dominar sem rigor e dureza. Então, eu imagino que ele deva ser equilibrado, e ele deva ser manso, ele deva ser simpático, ele deva ser empático. Ele deva se colocar no lugar da ovelha para apresentar uma palavra para ela. Lembrando que a palavra é a de Deus, não é a nossa opinião. Então, esse é um texto que fala muito brevemente, mas com bastante direcionamento a respeito do que é ser um pastor. Existem muitos outros textos e ao longo desses estudos nós vamos estudar sobre isso. O que se espera de um pastor. Ok? Agora, hoje, o que eu quero falar depois disso é que nós, como pastores, daremos assistência às ovelhas. Vamos fazer uma assistência pastoral às ovelhas. E nessa assistência, existe um processo que deve ser pautado pela ética. E falar sobre ética é um assunto longo, ele é matéria de 1 ano de estudo numa faculdade, que vai falar, sei lá, sobre psicologia, sobre teologia, ou sobre qualquer outro curso, mas que contenha esse assunto, né, o assunto da ética. Hoje em dia a maior parte dos cursos possuem. É um assunto longo, existem vários tipos de ética. Eu quero falar sobre, dar uma mínima introdução a respeito do assunto ética pastoral. Amém? Então eu elenquei aqui alguns pontos que eu quero ler para você e você vai assistir quantas vezes for necessário para apresentar um bom trabalho dentro desse texto aí, 2 Timóteo, que a gente começou lendo. Amém? Então, no processo de ética pastoral, de assistência à ovelha, o primeiro fundamento que nós temos que ter é que a Bíblia é a regra da nossa fé e da nossa prática. Então, a tua opinião, eu já falei, não importa. A pessoa não procurou um advogado, a pessoa não procurou um psicólogo, a pessoa não procurou um delegado, a pessoa não procurou um amigo, ela está procurando um líder de célula que ali naquele momento está representando um pastor. E ela vai se reportar e vai te honrar como se você fosse um pastor. Existem os que são e os que serão. Mas, de qualquer maneira, quando você está empossado como líder de célula, você está representando ali um pastor. Então, a regra primeira é, a Bíblia é a regra de fé e prática. Amém? Segundo ponto, você tem que ter uma vida devocional. É muito importante você orar, você jejuar, você ler a palavra, você buscar o teu crescimento pessoal. Eu sei que você já está fazendo isso, porque você está no curso que o apóstolo está dando de líder, formação de liderança. Mas esse curso tem um começo, um meio e um fim. E quando isso se encerrar, você deve prosseguir nesta prática de crescimento pessoal, tendo a sua devocional com Deus. Senão, nós nos tornamos hipócritas ao apresentarmos qualquer tipo de assistência pessoal a uma ovelha.
como pastores. Amém?